Olá pessoal, bom dia a todos. Eu volto aqui hoje para rapidinho a gente poder só dar um direcionamento sobre a nossa semana de atividades. Então nós teremos a partir da segunda-feira essa semana de atividades e nós teremos a participação de vocês respondendo aqueles questionários. Então a minha passagem hoje aqui é mais de orientação, para a gente dar uma revisada em relação ao conteúdo que nós vimos, certo? Então, quais foram os conteúdos que nós vimos até então nessa unidade agora? Nós falamos sobre formas de governo, falamos sobre contracultura, falamos sobre padrão cultural e sobre a ideia da socialização e falamos sobre cultura e etnocentrismo, tá certo? E aí eu vou pegar especificamente esses três conteúdos, as aulas formas de governo, contracultura, padrão cultural e socialização. Então, rapidinho aqui para vocês. Nós falamos sobre formas de governo e nós vimos nessa aula sobre formas de governo que existe, do ponto de vista da democracia, essa foi nossa última aula, nós vimos que Aristóteles vai dizer que há 6 formas de governo. 3 ele vai dizer que são as 3 formas que ele chama de legítimas, e há 3 formas que ele vai dizer que são ilegítimas. As formas que ele vai chamar de legítima são a democracia, a monarquia e a oligarquia, esses 3. E ele vai dizer que as outras 3 formas, que são formas que eles chamam de não legítimas ou ilegítimas, tem a ver com o aspecto de um governo déspota que governa sem uma perspectiva, sem uma base legal. Ele vai falar sobre a demagogia, que era outra forma, e ele vai falar sobre os modelos de governo ditatoriais. Então são esses 3. Nós falamos também, dentro dessa compreensão, que a palavra democracia, a junção de 2 palavras, demos, kratia, que significa a autoridade ou governo que vem do povo, tá certo? Sobre contracultura, nós falamos que ao longo da história da humanidade, sempre houve uma contraposição à cultura vigente. Então nós tínhamos uma forma de compreensão cultural e você historicamente tem um tensionamento, uma volta ou um contraponto ao modelo que está em vigência, que está presente. E aí eu falei basicamente sobre o movimento que houve dos negros nos Estados Unidos na década de 60, encabeçados por Malcolm X e por Martin Luther King Jr. Um pregava um movimento pacifista, o de Martin Luther King Jr., e o outro da força, que era de Malcolm X. Então, usei também o exemplo na aula dos movimentos que tiveram de liberdade, da década de 60 também, como o movimento de Woodstock. Então, basicamente, esses são os movimentos de contracultura. Então, contracultura é um movimento que se estabelece, que vai na contramão da cultura que está em vigência, daquela cultura que está sendo estabelecida ou vivenciada pelo povo. E a outra aula que a gente viu foi sobre padrão cultural e sobre o processo de socialização. Padrão cultural, vocês devem lembrar que a gente falou que é a forma como nós absorvemos determinados comportamentos, certo? Então, a forma como a gente come é um processo de padronização, de padrão cultural. Então, se na sua casa todo mundo tem um hábito, vamos dar um exemplo, todo mundo come e na hora de comer a comida, faz tipo aquele bolinho com a mão e come assim, a tendência é que você vai reproduzir isso. Só que convencionalmente a gente tem o hábito de comer de talher. Então, desde cedo, quando você começa a ter essa compreensão da realidade, seus pais vão lhe orientar e ensinar você a comer de talher, porque quando você estiver num ambiente social, né, você não vai estar pagando mico, então você sabe manusear os talheres. Então, um padrão cultural é a forma como a cultura nos molda, nos condiciona, nos padroniza,
Então, essa forma como a cultura vai estabelecendo isso, a gente chama de padrão cultural. E o processo de socialização é como se dá isso. A socialização é um meio pelo qual eu absorvo esse comportamento, eu vou me socializando. Então, quando a criança pequenininha, ela começa a ver o comportamento dos pais, do colega, e ela começa a absorver, ela vai se socializando, e ela vai entendendo que determinados comportamentos são aceitos pelo grupo e outro comportamento não será aceito pelo grupo. Então, dentro dessa compreensão, a gente chama isso de socialização. É a forma como a gente é socializado, é a forma como eu vou absorvendo uma determinada cultura, tá certo? E, por último, o conceito que a gente tinha visto de cultura e o conceito de etnocentrismo. Etnocentrismo é o conceito de que, equivocado, de que existe uma cultura superior à outra, que você tem uma forma de ser que seria mais aceitável por determinado grupo social. E aí a gente aprendeu que na realidade não deve existir um etnocentrismo, mas deve haver uma compreensão de que a cultura ela é relativa. Cada povo tem sua importância e sua cultura. Cada povo aprendeu a conviver com aquela forma de ser e aquilo é a melhor forma. Foi quando eu falei para vocês sobre a ideia do sentimento que nós associamos. O sentimento geralmente a essa perspectiva de algo que está ligado ao coração. E aí eu brinquei com vocês dizendo que existe uma comunidade, uma tribo, um povoado, onde eles atribuem o sentimento não ao coração, mas ao fígado. E eu falei que pra gente parece estranho isso, mas para eles também, se a gente for dizer que nosso sentimento vem do coração, eles vão achar absurdo também, porque na verdade o sentimento vem daqui, nem do coração nem do fígado. O sentimento tem a ver com as nossas emoções, com as nossas percepções. Então, dentro dessa compreensão, esses são os conteúdos que nós estaremos vendo. Então, o que é que eu vou pedir para você? Assista os vídeos, faça as anotações que vocês julgarem interessantes, estudem a partir dessas anotações que vocês colocarem, pesquisem além dessa aula que está no vídeo, procure ver outro vídeo sobre aquela mesma aula. Você vai encontrar vários vídeos no YouTube sobre isso, para você aprofundar seu conhecimento e para que possa ter um bom desempenho na nossa semana de atividades. Então, galera, vamos despedindo por aqui. Um abraço a vocês, um abraço a todos. A gente se encontra na próxima semana, que será justamente essa semana das atividades que estaremos realizando. Então, eu fico por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tenham um excelente fim de semana, tá certo? Se cuidem, procurem evitar as aglomerações, procurem ficar em casa e se preservar. Um abraço a todos e até mais.